E aí que nós temos que entender o que é arrependimento e o que é remorso. O que é arrependimento e o que é remorso. A Bíblia fala que quando Judas, ele entrega a Cristo, ele vende Cristo por 30 moedas de prata. Fala comigo, igreja, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Ele entrega Jesus. Chega lá no jardim, entrega a Cristo. A Bíblia fala que quando Judas chega, dá o beijo da traição no mestre, que os soldados cercam, prendem o Cristo, todos que estavam, todos correm, Jesus fica ali sozinho, todos aqueles que estavam com ele, até um momento lá, que Pedro nervoso, pega lá a faca, pega uma espada, corta a orelha de Malco lá, que era o assistente do sumo sacerdote. Jesus vai lá, cola a orelha do camarada de novo no lugar, Jesus fazendo milagres, mostrando, mas aqueles homens estavam cegos de ódio, o que eles precisavam, o que eles queriam, e o que tinha que acontecer, Jesus precisava ser crucificado, precisava estar abandonado por todos os seus amigos. E olha, Jesus passa uma experiência de abandono tão grande, por isso que se tem alguém que pode realmente chorar conosco, que nos entende, é o próprio Jesus, porque ele passou por todas as etapas. Jesus passou por toda a etapa que uma pessoa carnal, que a carne passa. Ele passou pelo cansaço, ele passou pela traição, ele passou pela dor, ele passou pelo abandono. Jesus sofreu algo que nem eu e nem você sofremos, sabe qual foi? O abandono do próprio Deus. Porque quando ele estava ali no jardim, a agonia que ele estava sentindo era tão grande. A Bíblia fala que ele chorou, a Bíblia fala que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Tão grande foi a agonia de Cristo ali, falando assim: Pai, se possível tira de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa essa experiência, mas que a tua vontade seja feita. Porque naquele momento Jesus estava tão sozinho, foi antes de Judas chegar, que nem os discípulos que estavam com ele não conseguiram orar nem uma hora com ele. Ele ficou literalmente sozinho. Havia necessidade de Jesus estar sozinho, havia necessidade dele passar pela experiência da traição, para depois, diante da cruz, ele falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Remorso e arrependimento. O que aconteceu com Judas? Judas reconheceu que ele estava errado. Sabe o que Judas falou? Judas chegou depois que ele viu que Jesus foi preso, depois que ele viu que Jesus foi julgado, quando ele viu a besteira que ele tinha feito, que o diabo cegou o coração dele, quando os olhos dele são abertos, ele pega aquelas moedas de prata e leva lá de volta para o sacerdote, e fala assim: olha, está aqui as moedas, eu traí sangue inocente. Ele reconheceu, ele falou: eu traí sangue inocente, eu não quero mais essas moedas. Irmãos, por isso que eu estou falando, traição é muito mais espiritual do que financeira. Aquelas moedas não tinham mais valor nenhum para Judas. Aquelas 30 moedas de prata não tinham mais valor nenhum, porque a traição, a dor da traição, a experiência da traição, ela é muito mais espiritual do que física. E ao ponto que aqueles sacerdotes, quando viram que Judas se arrependeu, ele jogou as moedas lá e falou assim: olha, pega essas moedas e leva, que não pode ser devolvida como oferta para o templo do Senhor, não, porque isso aqui é preço de traição, isso é preço de sangue. E eles pegaram aquelas moedas, é a mesma coisa, não dá de oferta para a igreja não, leva de volta, que esse dinheiro está amaldiçoado. E a Bíblia fala que aquelas 30 moedas comprou uma terra do oleiro, para enterrar indigentes, porque naquela época o judeu só podia ser enterrado no cemitério judeu, Há muito tempo atrás também, o católico só podia ser, quem lembra da história aí, só podia ser enterrado no cemitério católico, protestante, e assim era assim. Comprou um campo de sangue, era o nome do lugar do oleiro, aonde foi separado para enterrar indigentes.
A oportunidade que Jesus trazia em todo o processo da traição dele foi a oportunidade de resgate e até de acolher os outros, porque a semente da traição comprou um campo de sangue, um campo do oleiro, um campo abandonado para enterrar indigente. Mas Judas, sentindo a dor tão grande, ao invés dele se arrepender, ele fez o quê? A Bíblia fala que Judas enforcou-se, tirou a sua própria vida. E a Bíblia fala que aquele que tira a sua própria vida não tem salvação. Pedro faz o contrário. Pedro é confrontado. Pedro vai atrás de Jesus, olha ele de longe, mas quando ele é confrontado, ele nega uma vez, ele nega 2 vezes, ele nega 3 vezes. Quando ele nega 3 vezes, a Bíblia fala que Jesus olha para ele, o galo canta. E Pedro se retira e chora amargamente. Só que ele estava arrependido, sim. Mas ele reconheceu. O remorso gera dor, mas não gera o reconhecimento e o arrependimento. O arrependimento realmente, ele gera dor também, gera dor, mas essa dor depois ela é curada, quando a gente reconhece que enquanto há vida, há esperança. Esse mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes, encontra Jesus depois da ressurreição, e aí Jesus olha para Pedro e fala assim: tu me amas, Pedro? Ele fala: Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Aí Pedro fala: Senhor, eu te amo. Pela 3ª vez ele fala: tu me amas, Pedro? Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. E Jesus olha para ele as 3 vezes e fala: apacenta as minhas ovelhas. Enquanto um preferiu tirar a sua própria vida, o outro preferiu sentir a dor, o sofrimento do arrependimento, para receber o perdão do próprio Deus. E quando ele negou Jesus 3 vezes, depois Jesus justificou ele 3 vezes, e confirmou o ministério dele sobre a sua vida.